E aí pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é a análise que eu tava já devendo já faz um tempo da Amazfit Band 5, é isso mesmo pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou falar praticamente tudo a respeito sobre essa Smart Band. Vou falar sobre o design, a tela, especificações, o que vem na caixa, né? O unboxing eu já fiz aqui no canal. Os recursos, funções, sobre os treinos, enfim, praticamente tudo. Mas antes disso, se você já gostou dessa ideia de vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui embaixo no canal se você gosta de assuntos de importação e tecnologia no geral. Então bora pro vídeo. Bom pessoal, e antes de começar efetivamente, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição para vocês adquirirem tanto essa daqui exatamente na minha mão, que para quem é do canal já conhece, que eu faço os testes dos produtos que eu recebo e aí em seguida, né, que eu compro, né, na verdade não que eu recebo, dá a impressão que eu ganho de graça, que eu compro e depois eu revendo por um valor bacana para vocês, esses produtos praticamente semi-novos, né? Então sempre vou deixar o link aqui embaixo, tanto para adquirir isso daqui como um novo que você pretenda querer, né? Mesmo esse daqui sendo praticamente novo, usado 2 semanas. Enfim, pessoal, vou começar mostrando para vocês o unboxing, o que vem nessa caixa aqui dela e algumas especificações, né? Essa é a caixa que ela vem. Vocês podem ver que aqui nas especificações já tem falando do monitoramento de sangue. Aqui vocês podem ver que ela já está rasgada, que é um ponto negativo, assim, se eu posso dizer, porque você não consegue abrir essa caixa sem rasgar ela. Ela vem totalmente selada desse lado aqui, e aí você tem que tirar. Eu já lembro que eu tentei abrir por cima, abrir por baixo, enfim, o único modo é desse jeito. E aí, outras especificações, aqui algumas funções que você tem, né? Em destaque ali em cima a primeira que diz Alexa, assistente de voz Alexa, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas agora eu vou começar mostrando aqui para vocês. Vocês podem ver que eu coloquei um durexzinho porque ela não fecha, né? É um ponto totalmente negativo, porque você não consegue fechar a caixa. Você vai ter que deixar ela praticamente assim. Então, para não ficar assim, né? Para não juntar poeira ou perder alguma coisa, eu acabei colocando esse durex e pelo menos dá para fechar, pelo menos por enquanto, né? Aqui a gente tem o saquinho que ela veio embalada, um manual que, se eu não me engano, tem em português também. Aqui a gente tem um carregadorzinho que vem junto com ela, né? É um carregador magnético, igualzinho da Mi Band 5. E praticamente é isso o que vem na caixa. Começando pelo design, é um design muito confortável, na minha opinião. É praticamente idêntico, é idêntico, na verdade, da Mi Band 5, que deixa bastante confortável. Você consegue utilizar ela dormindo, por exemplo, utilizar para dormir, porque ela tem um monitoramento cardíaco, né? Não incomoda na hora de dormir. Essas pulseiras aqui de silicone deixa isso bastante interessante. Outra coisa, você pode utilizar ela para tomar banho e também para natação. A única coisa que eu não recomendo é para vocês utilizarem na praia, que aí tem a água do mar, que é salgada, e aí acaba atrapalhando a resistência que ela tem. Tirando isso, vocês podem utilizar numa boa. Um detalhe também é que ela existe em 3 cores diferentes. Daqui na minha mão, como vocês podem ver, é na cor preta. Mas além da cor preta, existe a laranja e também a verde. Na traseira dela, a gente pode perceber, quem conhece aí a Mi Band 5, que conta com um sensor a mais, né? Esse sensor seria, no caso, da medição de oxigênio. Então, aqui você já consegue perceber facilmente qual que é qual. Porque, falando a respeito da tela, ela praticamente é idêntica à tela da Mi Band 5. Para não dizer que é idêntica, tem uma mudança de 0,1 polegada, 0,01 polegada, que é uma diferença muito pouca que você consegue perceber basicamente só colocando uma do lado da outra, né? Então, assim, no dia a dia você nem vai perceber tanto uma diferença, você não vai ter um ganho assim na diferença comparando as duas. No caso, as duas têm essa tela de AMOLED, que tem as cores bastante vívidas, porém, para você enxergar do lado de fora, você tem que até que aumentar bastante aqui o brilho da tela, né? Você não consegue enxergar tão bem assim, ó. Eu tenho que deixar basicamente assim para enxergar na luz do sol, porque se não deixar assim, às vezes não dá para enxergar. Dentro de casa não tem nenhum problema. Bom, sobre os recursos agora eu vou começar a mostrar para vocês. É mais para quem não conhece a Smart Bands, para quem não conhece Smartwatch, vou mostrar aqui o que você vai ter de função com esse relógio. Aqui a gente tem o status, né, que vai mostrar quanto de calorias você queimou no dia. Hoje, no caso, eu nem utilizei ela direito. Aqui em cima são os passos que você deu, a distância que você percorreu. Aqui é um alerta de ociosidade que eu deixo desativado, que basicamente é o que? Se você estiver parado
por 2 horas, ele, sei lá, 2, 3 horas, 4 horas, algum timer assim, ele vai te avisar para você dar uma levantada, dar uma caminhada, para você não ficar tão sedentário assim. Aqui tem as medições dos dias, né? Quantos passos eu dei, hoje 41, ontem eu utilizei mais, foi 2.000, enfim. E aí ao decorrer dos dias ele vai mostrando quantos passos você deu. Vou retornar aqui. Aqui a gente tem o PAI, né, que é o Personal Activity Intelligence, que basicamente é um sistema de pontos que ele vai medir, vai fazer um monitoramento, um acompanhamento de como está a sua vida, né, de sedentarismo, de atividades físicas, e vai te dar uma pontuação de 0 a 100. Quanto mais próximo do número 100, mais saudável, mais positiva está a sua vida. O único problema disso daqui é que ele vai consumir mais bateria, porque ele vai ficar monitorando você periodicamente, beleza? Eu não utilizo muito particularmente esse recurso. Logo em seguida a gente já tem a medição de frequência cardíaca, né? Você pode medir aqui, né, se ativa. Ele fala sempre a recomendação de você utilizar depois desse osso aqui do pulso e apertar bem para conseguir ter uma medição mais precisa, né? Como eu não estou com ela no pulso, ela não vai medir, mas iria aparecer aqui em cima. Deixa eu prosseguir. Em seguida, a gente já tem a diferença, né, em relação à Mi Band 5, a medição de SpO2, que é a medição de oxigênio. Funciona praticamente da mesma forma, só troca a fotinha ali em cima, que aqui nessa primeira linha vai aparecer quantos % de oxigênio você tem. Acima de 95% é considerado saudável, né? Nas vezes que eu tentei, que eu já mostrei já no vídeo de unboxing, eu tive mais ou menos 97, 98. E pessoal, isso aqui é mais basicamente para teste, para brincadeira, assim, porque ele mesmo recomenda você não utilizar isso aqui como parâmetros para fins médicos, né? Eu vejo que ultimamente a gente está nesse tempo aí de pandemia, muita gente está procurando essa medição de oxigênio. Então, não leve em consideração esse recurso aqui para se basear em alguma coisa relacionada à medicina, beleza? Aqui a gente tem as notificações, praticamente padrão, igualzinho a Mi Band 5, vai aparecer as notificações, você controla isso lá no aplicativo, quais aplicativos você quer receber notificação ou não. A medição de estresse, que você mede aqui quanto de estresse você tem no dia, enfim. Um recurso mais firula assim para ter, não deixo ativado, isso aqui também acabo não medindo. Um exercício de respiração, também na minha opinião, outra firula aí, para você relaxar, e ele vai falar, respira, solta o ar, respira, solta o ar, enfim, pessoal, muda aqui o tempo de quanto que vai durar esse exercício, né? 1, 2 minutos, 3 minutos, enfim. Aqui são os eventos, aqui já é um recurso mais interessante, que se você tem algum compromisso, alguma coisa para marcar, você consegue ativar por aqui mesmo. Porém, junto com a Alexa, você tem que estar com a Alexa ativada, com o seu celular conectado, né? E aí você vai ter que acionar por aqui. Só que o único problema, né, é que ativando por aqui você só consegue dar os comandos em inglês, né? Então você tem que dar a mensagem em inglês. Em breve eu vou falar um pouco mais aqui no decorrer do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre como que funciona esse recurso da assistente virtual, beleza? Aqui a gente tem a medição do tempo, isso aqui praticamente igual, temperatura atual, máxima e mínima, umidade, chuva, raios ultravioletas, né? No decorrer da semana, como que vai ser, enfim, pessoal. Aqui a gente tem o treino, que já vou explicar depois como que é a medição, quais os treinos estão disponíveis. Aqui a gente tem uma função de câmera, que tem igualzinho na Mi Band 5, mas para quem não conhece, basicamente você deixa o seu celular posicionado em algum local e aí vai utilizar esse recurso aqui de câmera para disparar a foto sem você ter que apertar lá no seu celular. Então, para a galera aí que quiser tirar alguma foto de longe, né, vai funcionar bem. O recurso de música, que é bastante interessante, quando você automaticamente está escutando alguma música, você vai conseguir controlar play, pause, retrocede, avança, diminui e aumenta o volume. Uma coisa bem interessante de ser usada. De resto, a gente tem alarme, cronômetro, timer, recursos muito parecidos com relógios convencionais. Além de todos esses recursos aqui que eu mostrei para vocês e funções, também existe a função de monitoramento do ciclo menstrual. Aí é mais voltado na verdade, somente para o público feminino. Você tem que ativar essa função lá no próprio aplicativo e aí basicamente vai monitorar o seu ciclo menstrual. Acredito eu que vai ter previsões de quando você vai menstruar, com as suas informações que você vai deixando, né? Eu não sei porque, enfim, eu acho que eu não preciso nem explicar.
Sobre o monitoramento de sono, ele funciona até que bem, detecta automaticamente quando você dorme, né? Principalmente se você for dormir no período normal da noite, né? Se você dorme de dia, talvez às vezes ele não consegue perceber bem assim, né? Apesar que ele consegue perceber sim, mas lá ele vai te dizer no próprio aplicativo quantas horas de sono você teve, quantas dessas horas foi de sono profundo, de sono leve. Um recurso interessante, mas na minha opinião eu só utilizo, sei lá, uma vez, 2 vezes. Eu não vou ficar olhando todos os dias como que foi a minha noite de sono para, enfim, não sei muito qual a finalidade disso. Se você utiliza isso no seu relógio todos os dias, deixe aqui embaixo no campo dos comentários para eu saber se tem uma galera que faz essa medição todos os dias. Já no monitoramento cardíaco dele, para logo em seguida falar dos esportes, ele conta com um monitoramento BioTracker de uma versão mais recente da Mi Band 5, ou seja, em tese ele tem uma precisão um pouco superior em relação à Mi Band 5. Só que na parte lá dos esportes, deixa eu entrar aqui, acredito que está aqui na última opção, né? Focar aqui a câmera para vocês. Você conta com 11 modalidades de esportes diferentes, as mesmas modalidades que você tem na Mi Band 5, né? Esteira, caminhada, bicicleta, corrida, elíptico, yoga, remo, pular corda, natação, enfim, pessoal. Estilo livre, que é para você utilizar na academia, puxando algum ferro, assim, alguma coisa assim do tipo. E aí, quando você inicia a medição, ele sempre alerta para você usar bem apertado, usar naquela posição que eu mostrei para vocês no pulso. Ele começa a fazer a medição. Quanto tempo de atividade, o horário ali em cima, as calorias que você já queimou nesse exercício. E aqui embaixo é uma medição de quanto estão os seus batimentos cardíacos. Ele vai colocando se está intenso o exercício ali no vermelho, se está moderado, se está leve, se está aeróbico. Uma coisa até que interessante, bacana para você utilizar. Para parar a atividade física, é só você apertar aqui no centro. Ele vai pausar e aí você ou continua a atividade ou finaliza. Como foi uma atividade muito curta, né, ele não vai registrar. Por quê? Porque ele registra os seus exercícios físicos, uma coisa muito bacana. E aí envia lá para o seu celular com os dados mais precisos, dizendo quantas calorias você queimou no total, como que foi o ritmo, enfim, uma coisa muito bacana. Agora, para a galera aí que curte corrida, gosta de uma caminhada assim e ter uma precisão com GPS, essa pulseira aqui não conta com o GPS. Você pode até utilizar o GPS do seu celular junto, né? Para ter uma precisão maior, porém um GPS independente aqui integrado ela não possui. Apesar de que nos meus testes que eu tive, a precisão que ela tem de quanto você caminhou, quanto você correu, é até que legal. Se você não for um esportista, alguém que precisa de alguma coisa bem precisa, realmente esse produto aqui não vai te atender. Mas se você gosta de fazer caminhadas assim esporadicamente e não se importa de, sei lá, ela vai dar uma diferença de 300 metros, mais ou menos 200 metros, tô até chutando um alto, né? Esse daqui vai ser um produto até que bacana. Bom, pessoal, sobre a bateria, o que eu posso dizer em relação à bateria dela? Na caixa ela diz que a bateria vai durar 15 dias. Esses 15 dias são de uso mais leve, de uso você vai fazer poucas atividades físicas, de curto prazo de tempo, vai estar com os monitoramentos desativados, vão ser poucas notificações, assim, né? Eu realmente consigo mais ou menos isso se eu usar dessa forma que eu estou falando para vocês, mas para um uso um pouco mais intenso de fazer exercícios, não todos os dias na semana, né? Lógico, mas fazer a cada 2, 3 dias, você receber até que bastante notificações, você consegue uma semana mais ou menos de bateria. O carregamento, como eu disse para vocês, é realizado por esse equipamento aqui e ele demora cerca de 1h30 a 2 horas para chegar até o final da carga, né? De 0 a 100%, que é uma coisa até que normal. Pensa só, você vai ter que carregar uma vez a cada semana, né? E vai demorar 1h30, 2 horas para carregar totalmente de boa. Agora, já falando sobre a Alexa, eu deixei como um dos últimos pontos, né? Eu já fiz vídeo aqui no canal falando aqui para vocês, vou deixar linkado aqui, que eu ensino, que eu falo praticamente tudo, desde como você pode configurar, quais os recursos que você consegue utilizar. E o que eu tenho a dizer, eu vou dar um resumo aqui no review, é que ela tem umas funções muito bacanas de você conseguir ativar timer, você conseguir ativar cronômetro, adicionar lembretes também é possível, você fazer perguntas, basicamente é uma Alexa muito simples, que só tem o microfone aqui integrado nela, não tem um speaker para você, sei lá,
toca uma música aí pra mim, não tem como fazer isso, né? Pelo menos o som saindo diretamente por ele, não tem como, né? Só que o único problema é que até o momento que eu tô gravando esse vídeo, os comandos são totalmente em inglês. Aparece que ela tá aqui em português, né? Quinta-feira, aparece tudo aqui em português. Até quando você desliza aqui para o que possa ajudar, você pensa, é só falar em português. Porém, ela não entende em português, você tem que falar em inglês. A Amazfit mesmo, que é a fabricante, né? Ela diz que vai ter uma atualização em português, porém não disse quando, e já passou até aqui alguns meses e não chegou ainda essa atualização para o português, né? E aí deixa muito limitado, né? Esse recurso da Alexa, porque fica difícil você ter que ter uma pronúncia, né? Bem afiada aí para o produto conseguir entender o que você está falando, não entender outra coisa, enfim. No meu caso, né, eu não tenho uma pronúncia assim tão boa no inglês, o que eu utilizo mais é questão de ativar timer, né? Alexa, timer 5 minutes, que é coisa assim mais simples no inglês de você falar, né? Que eu acredito que as pessoas utilizam mais. Mas no vídeo mesmo que eu já falei aqui, que eu deixei aqui em cima, eu falo praticamente todos os recursos que você consegue ter com ela. Já na conclusão, quais pontos positivos da Amazfit Band 5, quais pontos negativos? Vou dizer para vocês que foi muito difícil encontrar pontos negativos, né? Porque ela é muito boa, não sei se é merchan ou falar isso, mas os pontos positivos que eu achei foi o conforto, que também tem na Mi Band 5, o preço, ela está sendo encontrada agora pelo preço de mais ou menos R$200, sendo que quando teve o lançamento, que foi quando eu adquiri, estava num preço bem mais alto, o dólar também estava mais alto, ou seja, contribuiu tudo para ser um desastre na hora da minha compra, né? Mas recentemente, nas Black Fridays, no 11 do 11, eu vi por uns preços muito bacanas de 180, R$200, que deixa praticamente o mesmo preço da Mi Band 5. Outro ponto positivo é a questão da Alexa, né? Ela tem a função dessa Alexa que deixa um recurso muito interessante de você ter num relógio, no seu pulso, né? Ter uma Alexa no seu pulso para você ativar alguns comandos, fazer algumas perguntas. Enfim, já de negativos, como tem a Alexa também no positivo, eu também coloco em negativo, né? Porque não está em português ainda e não tem previsão de quando vai ter. A marca fala que vai ter, mas não tem previsão de quando. E já passou alguns meses desde o lançamento, né? E aí a gente fica, será que vai vir? Será que não vai vir? Enfim, pessoal. Outra coisa é um monitoramento também não tão preciso assim, que é para aquelas pessoas que são loucos por esporte, que quer ter alguma coisa mais precisa assim, realmente isso daqui não tem uma precisão tão grande assim. Porém, se você é um usuário médio assim de esporte, faz esporte, sei lá, 2 vezes por semana, não quer alguma coisa tão precisa como eu, esse produto aqui vai te satisfazer bastante. Agora, entre a Mi Band 5, que eu acredito que muita gente deve estar em dúvida aí, tá com a Mi Band 4, ou não tem nenhuma Mi Band, tá querendo entrar nesse mundo aí de Smart Bands, Smartwatches, entre a Mi Band 5 ou a Amazfit Band 5, qual que eu devo pegar? Bom, pessoal, eu acho que vocês devem olhar aí as diferenças que eu falei alguns minutos atrás entre as duas. E também uma coisa muito importante que eu acho, na minha opinião, é ver a diferença de preço, né? Porque, assim, como eu disse anteriormente, nas promoções lá da China de importação, tava por R$180 esse modelo aqui. E a Mi Band 5 a gente encontra por, sei lá, R$140, R$150, R$120 também para importação. Se a diferença não for tão grande assim, de R$20, R$30, eu acho até que interessante você investir um pouco mais para ter esse recurso aqui da Alexa, mesmo não estando ainda em português, né? Dá para você ativar os timers, os cronômetros. Eu pelo menos utilizo isso daí. Eu dei um exemplo lá no vídeo, né, que eu falo da Alexa, mas só para falar aqui no vídeo, eu às vezes estou cozinhando, preciso saber quanto tempo eu tenho que deixar na panela de pressão, por exemplo, e aí eu só ativo um timer aqui, eu só jogo aqui pro lado direito, falo Alexa timer 5 minutes. Tem vez que não pega, tem vez que pega, mas na maioria das vezes funciona, né? Olha lá, ela até entendeu, 5 minutes starting now. Ela até entendeu, mesmo eu falando em português aqui no meio, né? Ela exclui tudo que eu falo em português e só entende o que eu falei em inglês. Mas basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui no campo dos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu vou responder. Eu vou ficando por aqui. Valeu!